Olá, eu sou Fausto Botelho, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar sobre um dos aspectos fundamentais que pode impulsionar o Bitcoin muito. A gente já tem falado aqui no canal sobre o ETF de Bitcoin à vista, que foi proposto pela BlackRock e outras também, né? Nós temos conversado sobre quão importante é isso e o que isso pode alavancar o preço do Bitcoin. Mas a gente não entrou em detalhes, a gente não especificou. Muito bem, ontem eu estava vendo um vídeo do meu amigo Casta, em que ele, lá em Indaiatuba, com os nossos amigos da Escola Cripto, e lá nesse podcast, o Casta teve uma sacada muito legal, que foi calcular quanto a BlackRock teria que comprar de Bitcoin caso o ETF seja aprovado. Bom, logicamente, a gente não sabe quanto ela já comprou, mas, de qualquer maneira, os números são impressionantes. Eu ia gravar esse vídeo dando as especificações, dando os números, né? Aí eu, antes de gravar, liguei para o Casta e falei, olha, ô Casta, você teve a ideia, mas você se danou, viu? Porque agora eu vou dar os números, entendeu? Aí ele falou, bom, mas cita a fonte, pelo menos. Eu falei, não, vamos fazer melhor. Vim aqui conversar comigo. Ei, Casta, cadê você, cara? Cadê você? Salve, queridão, trouxe Fausto. a fonte aí. O cara trouxe a fonte, mano. É isso aí. E nós vamos juntos, então, calcular. Eu já estou com os números aqui na ponta da HP 12C aqui, Casta. Boa. Mas a consideração do Casta qual foi, né, Casta? Você mencionou, por favor, diga aí. Eu fiz um exercício imaginativo, né? Eu fiz duas considerações e imaginando o seguinte, que a data limite para aprovação do ETF é em cima do halving. Então, o que aconteceria se a BlackRock aprovasse o ETF? O halving que a gente consegue mostrar aqui, você deve conhecer esse Consegue. cara aqui, né? Que a gente vê nesse buybitcoinworldwide.com e ele mostra quantos dias faltam para o halving, né? E a data prevista, que é para 16 de abril, e principalmente falam quantos blocos até o halving, 41.593. Mas continua, Exatamente. Casta. Então, assim, abril você colocou ali, né? A data limite, ou seja, o tempo máximo para esse ETF da BlackRock ser aprovado ou rejeitado, é mais ou menos por aí. Pode até ser aprovado antes, mas a gente tem que fazer algumas premissas para imaginar, né? E a imaginação foi a seguinte: imagina que a BlackRock aprova o ETF e ela vai começar a virar parte do seu portfólio para Bitcoin, né? E essa virada vai acontecer mais ou menos após o halving. Então a pergunta que eu fiz foi a seguinte. Porque para ela disponibilizar o ETF, quer dizer, ela não pode estar sujeita a um cara falar, tá bom, eu vou botar 50 milhões de dólares no seu ETF, então, porque os números dela, 50 milhões de dólares é um traque, né? E daí ela ter que ir no mercado para comprar esses bitcoins. Então, a hora que ela abrir, ela já tem que ter um estoque de Bitcoin que sustente a demanda dos clientes dela, que hoje tem 8,594 trilhões, 8,6 trilhões de dólares sob administração, né? Aí a pergunta da hipótese é a seguinte: o quanto disso viraria para Bitcoin num curto prazo, tá? Seja pela própria BlackRock já montar uma cesta inicial para já dar ali um primeiro aporte, né, nesse ETF, como também a demanda reprimida que deve existir. Acho que a BlackRock não emplacaria esse ETF se ela não soubesse que há demanda para ele. Então, a estimativa que eu fiz, bem conservadora, foi o que aconteceria se 0,1% desse valor fosse virado para Bitcoin, né? Se somente os Bitcoins que seriam produzidos após o halving, o Bitcoin dos mineradores, que é a oferta primária, seria o suficiente para atender esse apetite, ou esse apetite teria que vazar para o mercado secundário e tirar Bitcoins de circulação, Bitcoins que já foram minerados. Muito bem, então, falando em 0,1 de 8,594 trilhões, a gente pode fazer a conta de cabeça, né, Casta? Porque
10% de 8,594 dá 859 bilhões. 1% dá 85 bilhões. E 0,1% dá 8,5 bilhões. Então, nós estamos falando 8 bilhões 594 milhões de dólares que teriam que ser comprados em Bitcoin. E aí a conta que não deu para se apresentar lá é a seguinte. A gente volta aqui para o site do Bitcoin. Foi. Peraí. Bom, já que é meu aniversário de casamento, eu tô ganhando um beijinho aqui, rapidinho hoje. Oh. Obrigado, querida. E agora, depois desse beijinho delicioso, a gente volta para o site do Bitcoin e vê que faltam 41.590 blocos até o halving. Então, se a gente pegar 41.590 blocos, e nós temos que multiplicar por quanto mesmo, Casta? De bitcoins que se produz por bloco? 6,25 vezes dá 259 mil bitcoins. Né? Se a gente multiplicar pelo preço de hoje, né? Não é o preço de depois que a BlackRock começar a comprar um monte de bitcoins, tá certo? Então, senão a gente fica sem parâmetro, dólares, né? 30 mil dólares, eu fiz isso. Eu travei em 30. 30 mil vezes, nós temos 7 bilhões 798. Então, nós estamos comparando 8 bilhões 594 trilhões, que é apenas 0,1% do dinheiro sob a administração da BlackRock, com todos os bitcoins que forem minerados pelos mineradores de hoje até o halving. Que no halving, aí vai, como se sabe, vai cair pela metade a emissão. Aliás, Casta, você que é um filósofo desse assunto, né? Muita gente diz produção de bitcoins, que os mineradores produzem bitcoins. Eu não gosto muito dessa palavra, eu prefiro emissão, porque não se produz bitcoin. Os bitcoins são emitidos pela rede, por uma rede de computadores, né? Os 21 milhões já existem, eles só estão sendo extraídos, né, emitidos. É que nem você dizer que o minerador de ouro fabrica o ouro, ele não fabrica, né? Ele extrai, e aí vai para o mercado, ele emite, né? Eu acho que a rede emite. Bom, é mais ou menos por aí, mas não é produzido, né? Absolutamente. Acho que não. Ele não é um bom termo. Emitido. Então, a sacada que o Casta teve, que eu achei muito interessante, é justamente isso. Quer dizer, e agora nós estamos com os números aqui. Para comprar 0,1% dos seus ativos sob custódia em Bitcoin, a BlackRock tem que comprar 8 bilhões 594 milhões de dólares em bitcoins. E os bitcoins que serão produzidos até o halving, que é lá em abril do ano que vem, montam 7 bilhões 798. Quer dizer, ela tem que comprar 1 bilhão a mais ainda, quase 1 bilhão a mais, 800 milhões a mais, né? Exatamente, só que isso é antes halving. Se você considera que o ETF vai ser perto do halving, então ela vai ter que contar com uma emissão ainda menor no futuro, que não vai ser de 6 bitcoins por bloco, 25, vai ser de 3,125 bitcoins por bloco. Então vai ser ainda mais escasso. Porque a tendência de um grande aquisitor de bitcoins é a seguinte: ou ele vai querer comprar direto dos mineradores por um preço fixo, ou ele vai querer comprar via OTC, né? Fora, não vai querer comprar na Binance. Então eles querem comprar sem impactar o preço. E você deu aquela sacada muito legal também, que eu já sabia, mas tinha me esquecido, que realmente o cara que vai comprar um monte de bitcoins, onde é que ele quer comprar? Ele quer comprar na origem, por uma razão muito simples. Qual é mesmo, Casta? Tem várias vantagens em comprar na origem. A primeira é que você negocia um preço fixo, e a segunda é que os bitcoins de origem, eles são bitcoins sem histórico, são bitcoins virgens. E os bitcoins são rastreáveis, né? Desde a emissão, né, do bloco que ele é emitido e entra em circulação, até todas as carteiras que ele passou. E esse histórico, dependendo de por quais carteiras aquele Bitcoin passou, pode contaminar a história do Bitcoin. E o explicar Bitcoin virgem que é limpo. Tem umas carteiras que são meio bichadas, né? Que passaram por uns lavador de dinheiro aí, pelos os caras que estão financiando o Putin lá, isso tudo está meio marcado. E, eventualmente, eles estão sujeitos a serem apreendidos pelas autoridades policiais aí
do mundo, né? Digamos assim. Assim, a tecnologia dificulta isso, mas ninguém quer ter sob custódia alguma coisa que pode ser questionada por causa do seu histórico. Então, é muito mais jogo um Bitcoin virgem que você sabe que ele nasceu para você, veio do minerador e não passou pela mão de ninguém estranho. Só que esses Bitcoins não vão ser o suficiente para atender nem mesmo o apetite de 0,1% de todo o patrimônio da BlackRock, fora os outros ETFs que vão vir na cola dela, fora a demanda que já existe, né? Tipo, Fora o então, FUD que vai acontecer fora. se, por acaso, esse nível de resistência aqui que está sendo testado no momento, que é importantíssimo, como já tive a oportunidade de mostrar várias vezes aqui no canal, né? Se esses 30 mil forem rompidos, isso aqui vai dar um FUD do caramba e está com toda a pinta que vai romper. Então, moçada, é isso aí. Potencial muito, 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 muito grande de alta no nosso Bitcoin aí. Eu te interrompi, cara, você estava falando, por favor. Não, acho que você completou perfeitamente o raciocínio. Era isso aí. Agora, um pouquinho antes aqui de a gente começar, eu estava conversando com o Casta e falei, Casta, você é modesto pra caramba, rapaz. Que 0,1, os caras vão comprar, é 1%, não for 2. Então, você imagina, se for 1%, se for 1% que a BlackRock compra do patrimônio dela em Bitcoin, cara, é o ativo novo, pode ser o novo padrão monetário mundial, tem um monte de gente falando isso, certo? Se eles comprarem 1%, é 10 vezes isso. 10 vezes isso é um negócio que o Bitcoin precisa simplesmente sair, né? Cantando pneu. O cara vai E ter que tirar Bitcoin do mercado com uma violência absurda. Ele vai esgotar os mineradores, ele vai atacar o mercado de OTC, né, que é o mercado de grande aquisição, mas o mercado de OTC, que assim é fora da Binance, né, você negocia direto com grandes detentores de Bitcoin. Mesmo esses caras não têm um estoque infinito de Bitcoin. E é claro que se esses caras percebem que a demanda está grande, eles também vão subir o preço, né? Então, o lance é, a gente tem uma limitação na oferta primária desse ativo. Isso acontece com commodity, né? Vai chegar um dia que não vai ter mais muito ouro para extrair da face da terra. Então, tu vai ter que capturar cada vez mais ouro do mercado secundário, onde ele já circula. E o Bitcoin segue essa lógica de commodity, né? Quando fica cada vez mais difícil puxar novo, fica mais caro. Vai ter uma diferença, né? Uma grande diferença, né? Entre o ouro e o entre o ouro e o Bitcoin. Primeiro, que o Larry Fink falou que o Bitcoin é o ouro digital, o ouro programável. Isso já leva ele para uma categoria já dá um 10 up. andares acima do ouro, tá certo? E o segundo mais importante, e eu acho que você logicamente sabe disso, mas vale a gente lembrar aqui para o público, Casta, é que se o ouro dobra de valor, aumenta a extração do ouro. Vai ser produzido mais ouro do que é produzido hoje. Mas é o fato de que, se o ouro dobrar de preço, os mineradores de ouro vão produzir mais ouro, porque vão investir mais em técnicas. De repente, até o Elon Musk vai mandar lá o foguete dele lá para o asteroide minerar ouro lá, tá certo? Então, existe até um indicador que mede o que se produziu de Bitcoin ou de ouro contra o que existe, né? Que é o chamado Stock to Flow, que foi criado, como é que chama mesmo, o Casta, o cara que criou esse indicador? Ele criou esse indicador para o Bitcoin, né? O Como é que chamava? influenciador Plan B. Foi o cara que previu o Bitcoin a 100 mil dólares no ano passado, retrasado. Só que o modelo não chegou, dele mas pelo que nós estamos falando aqui, semana que vem, se bobear, chega. Tá certo? Assim, Mas, o modelo dele não está quebrado, o modelo dele está fora do preço, mas pode ser uma coisa de mercado, uma anomalia de mercado. A gente teve guerra, a gente teve crise do dólar, teve um monte de coisa, né? Pode ser que o modelo dele ainda corrija e faça sentido no futuro. Ele está otimista com o próprio modelo. Tá indicando na mesma direção do que nós falamos até agora, tá certo? Mas esse indicador é muito interessante, porque ele mede a escassez de um produto. E aí a gente vem nesse site aqui e a gente vê que existem 190 mil toneladas de ouro que já foram mineradas e são produzidas de 2.500 a 3.200 toneladas de ouro por ano. Então, isso dá uma relação de stock to flow de 59. Mas se a gente pegar a hipótese que torna o ouro ainda mais escasso, ou seja, 2.500 toneladas por ano,
Então, eu vou fazer a conta aqui na minha HP, eu vou pegar 190 mil toneladas, né? E dividir por 2.500. E aí a gente tem um stock to flow de 76 para o ouro contra 59 do Bitcoin. Que significa que, atualmente, o ouro ainda está mais escasso do que o Bitcoin. Porém, quando nós tivermos o halving no próximo ano, aí como é que vai ser o stock to flow do Bitcoin? Bom, nós temos que fazer umas contas, né? Mas que nós já fizemos para você e o Casta vai mostrar aí na planilha, tá? Deu um pouquinho de trabalho, né, Fausto? A gente teve que entender quantos bitcoins existiriam no começo de 2024 e quantos bitcoins seriam produzidos em 2024, sendo que 2024, parte do ano vai ser pré-halving, parte do ano vai ser pós-halving. Mas fazendo a matemática... 6,25, parte do ano 6,25 bitcoins por cada 10 minutos, e outra parte do ano 30% mais ou menos, que é o que você pôs aí, né? Uma estimativa razoável, né? Mas assim, aproximadamente 30% dos bitcoins dos blocos terão 6,25 bitcoins e 70% dos blocos terão 3,125 bitcoins, que dá um total 213.525 bitcoins produzidos no ano de 2024, aproximadamente. Considerando um supply total até o final desse ano de 19.582.377 bitcoins, isso dá um stock to flow para o ano que vem de 91,71 para o Bitcoin. E aí, moçada, quando eu pego o stock to flow do ouro, veja que eu considerei a hipótese melhor para o ouro, né? Que dá 76. Eu ponho aqui 76, enter, e 91 delta percentual, 20%. Portanto, o que nós estamos falando que é na pior das hipóteses, o Bitcoin vai ser 20% mais escasso do que o ouro. Soma isso com o Larry Fink tendo dito que o Bitcoin é o ouro digital, e mais essas outras considerações aí do quanto que a BlackRock vai comprar. Ô, Casta, eu acho que quem está nos assistindo aí deve pensar seriamente em separar aí uns trocadinhos aí e comprar um pouquinho de Bitcoin, não? Você não acha, não? Cara, se a BlackRock quer ter uma posição em Bitcoin nesse mundo moderno, qual é o investidor que não deveria, pelo menos, considerar ter um pezinho lá, né, cara? Bom, se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, não deixa de dar um like. A gente tem que prestigiar o Casta aí. Pô, chamei ele aí, tô. E se você ainda não é inscrito no canal, olha, nós descobrimos que só 64% das nossas visualizações são de pessoas inscritas no canal. Tem quase 30% aí que não são inscritos. Pense em se inscrever, ajuda a gente aí, dá uma força aí para a gente continuar trazendo esse conteúdo de qualidade aqui para você. E, Casta, muito obrigado aí por atender o meu chamado aí de prontidão. Prazerzaço estar aqui com você, Fausto, né? Nossa segunda colaboração, mas todas muito, muito produtivas e muito divertidas, viu? Obrigado pelo convite mais uma vez. É isso aí, o prazer é todo meu, Casta. E para você que está aí, te vejo na próxima. Tchau. Se você tem interesse em receber as recomendações de compra de criptoativos no Par BTC e o USDT da nossa equipe, acesse faustobotelho.com.br ou utilize o QR Code aparecendo na tela. Você também poderá automatizar todas as compras, mudanças de stop e liquidações através do nosso parceiro N. Em caso de dúvidas, entre em contato com atendimento@faustobotelho.com.br. Para analisar e negociar ativos na mesma plataforma que o Fausto, acesse enfoque.com.br. E para operar na mesma corretora e concorrer a diversos bônus, abra uma conta na Bybit pelo QR Code. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para receber notificações das próximas lives.